Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Salve jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido podcast sobre história e sobre quadrinhos. Nessa edição aqui a gente vai trabalhar o nosso primeiro mangá, né? A gente ainda não pegou nenhum mangá para trabalhar, para analisar, então esse aqui vai ser o primeiro e não podia ter começado melhor, né? Eu escolhi aqui o volume 1 do Lobo Solitário, que está saindo pela Panini Comics, que tá uma edição muito bonita, assim, tá uma edição muito bem acabada, pelo menos a minha, né, eu vi muita gente reclamando que acabou vindo umas edições com página rasgada, com algumas coisas meio erradas, o pessoal deu azar, que a minha veio bem bonitinha, gostei muito, e inclusive queria que todos os mangás tivessem esse formato aqui, porque as folhas de dentro são boas, assim, eu não sei se chega a ser um papel offset, mas é um papel offset um pouco mais, com menos gramatura. Mas ainda assim é muito bom, muito melhor do que o papel jornal. A arte, inclusive, fica muito melhor para você ver, para você conseguir enxergar alguns detalhes, ou para ficar confortável para a visão também mesmo, né? Mas não é por isso que eu escolhi esse quadrinho, viu? Não é pelo acabamento, mas sim porque ele é uma obra clássica dos mangás, né? Considerado até por muitos o mangá absoluto, né? Olha só, e olha que a gente tem Akira, a gente tem, sei lá, até o Ghost in the Shell, a gente tem Game Pés Descalços, que são mangás assim também muito renomados, e esse aí é considerado por muitos um mangá supremo, assim, e eu não acho exagero não, porque eu tô lendo aqui, cara, e eu tô realmente muito impressionado com essa obra. Primeiro que a narrativa, assim, o roteiro do Kazuo Koike, ele é absurdamente sensacional, assim, é muito coeso. E apesar do Ogami, né, que é o personagem principal, e fazer umas loucuras assim, umas coisas inimagináveis, você compra, né? É tão bem construída a história que chega lá, o cara é um deus, assim, o cara faz o que ele quiser, de tão habilidoso que ele é com a espada, e você acredita. Isso tudo muito apoiado pela arte do Gozeki Kojima, né, que também é fabulosa, assim, eu arrisco dizer que é uma das minhas artes preferidas até agora, de todos os mangás. E se duvidar até de quadrinhos, viu? Olha que eu gosto muito do Alex Maleev, que desenhou o Demolidor, que desenhou, acho que até Jessica Jones, junto ali na saga do Brian Michael Bendis. Olha que eu gosto muito desse desenhista e ainda assim eu não consigo... Eu fico em dúvida, eu não consigo dizer qual que eu gosto mais, cara, pra vocês terem uma noção. É um quadrinho necessário, viu? E compre ainda, a Panini lançou até o volume 9, né, nessa versão agora de 2017, né, mas... Na de 2004 foi até o 28. Eu espero que a Panini dê continuidade, porque eu tenho interesse em adquirir tudo, viu? Então tá, essa edição ela reúne 9 capítulos aqui da história, aproximadamente umas 30 páginas cada um, 30 e alguma coisa, certo? Tem capas do Frank Miller, inclusive, né? Que não são tão bonitas quanto as capas do artista original, mas ainda assim, eu acho que pelo contexto e pela devoção do Frank Miller ao mangá, né? Ele introduziu muitos conceitos de mangá e de narrativa gráfica do Oriente nos Estados Unidos, né? Então acho que é válido, assim. Então essa edição compila esses 9 capítulos e ela introduz então a história de Ito Ogami, né? Um ex-executor do Shogun e o seu filho Daigoro. Né? O que acontece? É uma história de vingança, assim, basicamente, né? Dele buscando vingança por conta da família Yagyu, que arquitetou um grande plano assim, contra a família do Daimyo, o que colocou em desgraça o clã Ogami, né? Então todas as pessoas do clã Ogami foram assassinadas, né? Era um clã que era da casta de executores, né? Então eles eram os únicos que tinham autoridade aí para matar o Daimyo no ritual de seppuku, né? E no caso, os Ogami foram condenados ao seppuku por conta de traição e tal. E aí,
né, o Ogami vai em busca de vingança junto com o seu filho, né? E aí ele age agora como um Ronin, não mais como um samurai, né? Ele era o senhor das armas, né? Os executores. E então ele é muito habilidoso com a espada, né? E essa é a vibe, assim. Essa é a ideia. É um mangá puramente... É simples a história, assim. Não tem nada de muito complexo. Mas, no decorrer dos capítulos, aqui pelo menos no primeiro volume, né? Você vai vendo, assim. Você vai primeiro descobrindo... Né? Você sabe que ele está em busca de vingança, mas não sabe exatamente do que, né? Ele menciona o tempo inteiro, ele tem alguns monólogos com o filho dele, afinal o Daigoro ele não fala ainda, é uma criancinha. E aí ele vai tendo uns monólogos assim com o filho, né? Fala assim, olha, agora a gente está andando no caminho dos assassinos, né? Inclusive que é o título do volume, né? Do primeiro volume. Então a gente tem que andar em uma linha tênue entre vida e morte. É uma coisa bem meio épico-filosófica, assim, né? Meio psicológica, quase. E isso é bem interessante, assim, porque ao mesmo tempo que o Ogami ele tem uma lógica muito samuraisesca, digamos assim, né? Uma lógica de honra, de vingança. Né, ele trabalha de uma maneira também muito reflexiva sobre os atos dele, sobre o caminho dele enquanto assassino agora, né, e assassino de aluguel, inclusive, mercenário, né, então assim que ele também reúne uma grana e vai em busca aí do objetivo final dele. Mas assim, não entendo que a história que é, sei lá, um filme de vingança da década de 80 qualquer, né, tipo esses John Wick, esses filmes atuais aí, que são uma boa ação, mas que a história também não vai muito além, né, porque a história é simples, mas ela é muito bem construída, assim, né? E a mentalidade e a autoaceitação do Ogami enquanto uma pessoa que está buscando restaurar a honra do seu clã e a sua própria, né, querendo ou não, é muito interessante, assim, né? Esse quadrinho, ele retrata o período Edo, né? Que é o período também do auge dos samurais, né? Que, se eu não me engano, ele vai do século XVII... até o meio do século... o início do século XIX. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, ele vai de 1603 até 1868, mais precisamente. Que era a época a época auge dos samurais, né? E então a gente vê todo esse contexto histórico sendo retratado permeando ali a narrativa ficcional, né? Mas o mais curioso disso é que, além da arte do Kojima ser absurda, os japoneses encaram ela como muito precisa, inclusive, né? Muito precisa historicamente falando. O quadrinho é apresentado em salas de aula, em colégios, assim, faz parte do currículo, né? Justamente pela pesquisa que o Kojima fez. Isso é uma coisa impressionante, assim, aliás, né? Então, e além do quadrinho ser considerado um clássico da narrativa gráfica, né? O quadrinho de 1970, para vocês terem a noção. Então, os mangás eles estavam aí muito avançados em relação ao Ocidente aí, né, no que se refere à escolha editorial, né, digamos assim, porque é um quadrinho super sanguinário, super violento, não tem nada aí para criança, aí, ó, isso aqui é no estilo seinen, inclusive, né, que é um estilo, uma classificação indicativa de mangá, né, um gênero de mangá, que ele é mais para adultos e ele toma essa liberdade de pegar assuntos mais reflexivos, de pegar assuntos mais violentos, temas violentos, né? De representar cenas violentas com mais liberdade. Então, na década de 70, os quadrinhos já estavam milhas de distância, quilômetros de distância dos mangás ocidentais, dos quadrinhos ocidentais, no que se refere à temática adulta, né? Pô, só em 1983 que a DC Comics vai, então, largar o Comics Code Authority para lançar uma história lá do Monstro do Pântano do Alan Moore, como a gente viu. Então aqui, ó, o pessoal tava muito mais livre nesse sentido, né? Pô, e mangá é realmente uma coisa incrível, assim, porque ele te apresenta temas e maneiras de apresentar os temas que você vê muito pouco, assim, de uma maneira única, assim. E é sangue pra todo lado, assim, isso é espetacular. Isso que é a narrativa gráfica ali do Kazuo junto com o Kozeki, né? A tradução que o Kozeki fez dos roteiros,
ela é muito boa, assim, cara. Você lê uma página assim e você parece que você tá num filme, assim, então um filme ele te ajuda muito mais a tu se empolgar com as cenas. É muito mais fácil de tu se empolgar com o filme, né, do que com um quadrinho, obviamente, né. Mas assim, o quadrinho ele não deixa nada a desejar. E tem umas coisas que eu acho bem únicas desse mangá, que, por exemplo, se você for assistir, se você for ler, sei lá, Demolidor, né? Alguns quadrinhos do Demolidor, que é muita ação também, é muita porradaria, que é legal, mas ele não tem umas coisas que esse quadrinho apresenta, por exemplo. Ou talvez até se tu for ler o Ronin, do Frank Miller, talvez você não encontre esses aspectos que são unicamente japoneses, da cultura japonesa, né? Que é, por exemplo, as pausas, né? E os momentos de contemplação que tem entre uma cena e outra. Você consegue muito perceber quando o Ogami está enfrentando um outro samurai, né? Não só numa história em específico, né? Num capítulo, mas em vários, assim. Mas é que tem um aqui que é bem chamativo, assim, que é bem explícito. Que ele está de frente pro samurai e os dois estão ali parados, tem o cabelo deles dá a impressão de que está sendo movimentado pelo vento, ninguém fala nada. E aí tem um close nas espadas, assim, e é tudo muito lento. Dá pra ver que é uma cena curta, mas a narrativa é muito lenta, né? Ela te ajuda a pegar cada elemento da cena e absorver aquilo. Isso é muito legal, né? Isso é bem típico japonês, né? Essa contemplação, essa pausa para você absorver, para você sentir a cena, né? E essa é uma cadência muito, muito específica da cultura japonesa, né? E eu tava vendo esses dias um canal chamado Entre Planos, um vídeo desse canal, que é muito bom, inclusive, eu vou deixar na descrição, assim como tudo que eu falei aqui no episódio, eu vou deixar na descrição. Nesse vídeo, o rapaz que apresenta, ele fala sobre o Hayao Miyazaki e sobre a forma que o Hayao Miyazaki tem de dirigir, né, os próprios filmes, as animações. E é muito interessante, ele pega uma entrevista do Hayao Miyazaki para um jornalista britânico e o jornalista pergunta: poxa, então eu vejo muitas pausas nos seus filmes, né? Por que você trabalha com isso? Como é que funciona, assim? Eu vejo que você gosta muito desse elemento narrativo. E o Hayao Miyazaki responde: olha, é de propósito, é proposital essas pausas. Dentro da cultura japonesa, a gente tem um conceito chamado ma, que é justamente para esse tipo de pausa de contemplação, né? Que é justamente um momento que o leitor tem, o ouvinte de música, né, de filme, de qualquer mídia, né? A pessoa que está apreciando aquela arte, ela tem um tempo para absorver aquilo de alguma maneira, né? Para estar imergindo naquela obra, digamos assim. Pô, isso é sensacional, que é muito aplicado aqui, é muito aplicado em vários mangás. Então você que for ler o mangá, você perceba isso. Perceba quando a narrativa ela tá sendo mais lenta, justamente para que você possa apreciar o mangá com um outro ritmo, né? com uma outra cadência. Isso é bem bacana, assim. Os quadrinhos ocidentais dificilmente vão apresentar esses elementos, assim, justamente porque não é cultural, né? Não é algo presente na cultura. Bom, gente, é basicamente isso. Alguns comentários que eu separei para fazer sobre esse volume, sobre essa obra em si. Vou retomar então nos outros volumes. Eu não falei muito sobre a história desse capítulo aqui, desse volume, mas é porque eu queria mais comentar sobre a obra, né? Sobre o conjunto da obra e sobre as sensações que eu tive sobre. Né? Eu já li o volume 2 e talvez eu comente um pouquinho sobre o que vem sendo contado na obra e tal, mas a intenção não é tanto ficar narrando os acontecimentos, e sim pensar um pouco sobre o formato, sobre a arte, sobre como esse mangá funciona para mim, como eu absorvo ele de alguma maneira, e como outros não funcionam, ou como outros funcionam de outro jeito, para eu compreender a obra. É mais um comentário assim, nesse sentido. Então, espero que vocês gostem. E dúvidas, e-mails, sugestões, você pode mandar um e-mail para hq@ucroniacast.com.br. Pode deixar um comentário lá no nosso site, que eu estou sempre olhando, então é um jeito de vocês comunicarem com a gente, mandar uma dúvida, uma sugestão, falar se não gostou, falar se gostou do episódio. Ajudem a gente no Apoia-se, apoia.c/ucroniacast, que o dinheiro lá, né, o dinheiro que a gente acumula, não é muito, infelizmente, mas o dinheiro que a gente
vai acumulando lá, serve pra gente melhorar a qualidade do podcast, né? Melhorar o áudio, melhorar a edição, melhorar qualquer coisa que a gente possa melhorar. Né? Comprar um material aqui para poder analisar, né? Enfim, caso você não possa ajudar no Apoia-se, você pode então comprar pelo nosso link na Amazon, que é bit.ly/AmazonUC. Ou você pode ir no post, que todos esses links importantes vão estar lá no post. Rede social, e-mail, né, mencionados no episódio, por exemplo. Se você gostou de alguma coisa que eu mencionei, você pode ir ali no post do episódio e dar uma olhadinha. Provavelmente vai ser o croniacast.com/hq08, que vai ser o número desse episódio. Né? Mas se não, você pode ir no croniacast.com.br, lá na categoria de historiador em quadrinhos. Deixa um comentário, manda um e-mail. E é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Stay put. I'll be back in a flash.